Quando representamos valores em binários, nós podemos representar esses valores levando em consideração as possibilidades de representar tanto os números positivos quanto os números negativos. Entre formas de representação, nós temos sinal magnitude, que é uma forma bastante simples de fazer a conversão desses valores numéricos, usando o seu dígito mais significativo, que é o quê? O seu dígito mais significativo, valor 0, para um valor positivo, e a conversão daquele valor negativo com um bit mais significativo, como sendo 1. As limitações de sinal magnitude, eles trazem um primeiro momento, que é o quê? A redundância, a representação do valor 0, sendo o quê? Tanto 0 positivo como 0 negativo podendo ser representados nessa condição. O que, dentro de uma quantidade de números que seja possível de ser representado, desperdiça-se um desses valores sendo representado pela essa duplicidade do 0. Um outro ponto que é bastante crítico quando se usa sinal magnitude são as operações aritméticas. Quando se opera números, um exemplo de uma soma, valores positivos, entre valores positivos e negativos, o resultado é simples. Repete o sinal e opera-se a soma daqueles números. O detalhe começa a ser quando se usa números de sinais diferentes. A primeira, se você fosse estruturar um algoritmo para resolver em sinal magnitude uma operação de soma, seria identificar qual é a maior magnitude, no primeiro momento, o valor absoluto, para definir o quê? O valor do sinal desse número. A partir daí, o quê? Subtrai-se daquela maior magnitude o valor daquela menor magnitude para produzir o quê? O resultado dessa operação. Um ponto que seria com uma maior complexidade, quando se implementa isso em circuitos, elementos que vão tratar isso em diferentes componentes de hardware. Uma forma de você simplificar tanto a produção quanto a eficiência desses dispositivos é simplificar essa operação. Hoje em dia nós temos o quê? Máquinas que operam efetivamente só somam o tempo todo. Como é que isso é possível? Mudando a forma de representação. Mudando a forma de representação, ao invés de usar o sinal magnitude, usar uma forma de representação que é chamado complemento à base menos 1 ou complemento à base. No nosso caso, que a gente está falando da lógica digital, né, de valores representados na base binária, nós temos o quê? Valores 0 e 1. Então, nós temos base menos 1, 2, que é a base 2, 2 menos 1, é o complemento de 1 ou complemento a 1, e complemento à base, que é complemento a 2 ou complemento de 2. Ele permite o quê? Que essas operações aritméticas elas sejam realizadas sequencialmente, né? Operações de soma que são repetidas, fáceis de serem feitas e simplificando esses circuitos. Para a gente poder compreender um pouquinho isso, vamos interpretar como que ficaria a representação de números positivos e negativos, tanto em complemento a 1 como em complemento a 2. Então vamos usar aqui a nossa representação do complemento de 1 ou complemento a 1, o C1, não é isso? A representação de um número positivo, vamos usar a nossa representação lá em sinal magnitude. A magnitude do número, usando 7 bits, e mais um bit de sinal. Então, essa nossa representação, nós poderíamos afirmar o seguinte: o valor mais 39 usando 8 bits, incluindo o bit de sinal, ele seria representado dessa forma. O valor positivo em complemento a 1 é representado da mesma forma. Ok? Então, não haveria uma preocupação para a representação desse valor numérico. Ok? O detalhe passa a ser quando usa-se a representação do número negativo. A representação do número negativo seria, a partir desse valor, o quanto que faltaria para completar esse número. Complemento quer dizer completar algo. Eu poderia usar como referência até uma garrafa que tem uma determinada quantidade de fluido. O quanto que faltaria daquele limite, superfície livre, até o seu limite máximo. Então, você trabalharia com esses valores. A forma da gente representar numa representação em complemento à base menos 1, no caso específico do complemento a 1, por causa da sua simplicidade, o maior valor 1, menor valor 0, ele traz uma facilidade. Bastaria que nós fizéssemos o quê? Identifique o valor da representação do valor positivo e inverta todos os valores, inclusive o bit de sinal. Então, em fazendo essa inversão,
nós teríamos essa seguinte representação em C1 para o valor 39 negativo. Esse valor 39, se a gente fosse baseado no sinal magnitude, que seria o número negativo, que seria somente a inversão do bit sinal, fixaria ele e inverteria os demais. Como eu me baseei no número positivo, inverte tudo. Simples. O detalhe é, no sinal magnitude, você tem a limitação de quê? Das operações algébricas. No complemento a 1, você ainda tem uma redundância, que é a representação do valor zero sendo representado em duplicidade ainda. Mas a facilidade do algebrismo que é feito em cima desses valores. No complemento a 2, que é um caso específico da base binária, a gente poderia traduzir o quê? Simplificando. Quando eu tenho um número positivo, o mais 39, em sinal magnitude e complemento a 1, eu poderia falar que o complemento a 2 é idêntico. Ele é representado efetivamente da mesma forma. Quando nós tratamos do valor negativo, nós temos que o resultado, que é a conversão desse valor em complemento a 2, ele é igual ao quê? O seu valor em complemento a 1 adicionado de um bit. Eu vou fazer uma operação algébrica. Então, se eu tenho o valor menos 39 sendo representado em complemento a 1, em C1, adicionado a um bit, basta somar essa aqui é a representação aqui do valor menos 39 usando 8 bits para a representação dele. Simples. Então, para cada operação que você vai fazer numa conversão representando complemento a 2, a regra básica é: converta em complemento a 1, adicione um bit adicional, faça a adição de mais um bit e você terá a sua conversão. A partir daí, o quê? Se eu tenho números positivos e negativos, independente do sinal, soma-se em todos os bits e calcule o resultado daquela operação. Espero que essa dica tenha sido útil aí para vocês aí.